Na instalação, você sempre pergunta para o cliente onde você pode deixar os seus materiais, em qual canto da casa ou da obra em que poderá guardá-los. Para guardar os materiais, então estica-se uma lona embaixo, coloca todos os materiais no canto e depois pega-se a lona e coloca-se por cima deles, evitando que algum animal ou uma criança mexa nesses materiais. Você deve solicitar também para o cliente retirar todos os móveis que tiverem encostados nas paredes. Se caso ele não fizer isso, você deve pegar os móveis e colocá-los no centro ou retirar do ambiente e sempre cobrindo com um plástico para que respingos de tintas não caiam sobre ele. Após isolá-lo, passe uma fita em volta para que ninguém passe pelo local e acabe retirando esse isolamento. Ou também, se você estiver usando spray, para que o spray não entre por baixo do isolamento. Também, na hora da instalação, você deve proteger todo o piso e certificar de que o isolamento ele esteja rente ao rodapé, para que nenhum respingo caia sobre o chão. Sempre na preparação da parede, você deve fazer o lixamento dela. Para quê? Para retirar toda a sujeira que tem na parede ou o brilho que encontra-se na tinta. Para isso, você vai utilizar um pad para lixamento. Então, ou pode ser um pad manual, ou você pode utilizar um pad para conectar no extensor e não ficar subindo em escadas. Este pad ele tem cabeça móvel, então você poderá utilizá-lo aqui com o extensor. O ideal é que no lixamento você utilize uma lixa de grão número 150, 180, tá? Para paredes que serão repintadas. Se caso tiver massa corrida na parede, aí você utiliza uma lixa de grão 220. Se caso você não for pintar os rodapés, você deve passar uma fita para evitar o respingamento do rolo. O ideal é utilizar uma fita grossa de mais ou menos 5 centímetros para que não tenha perigo nenhum de cair no rodapé os respingos. Um dos nossos diferenciais é sempre fazer a calafetagem em rodapés, cantos de portas, para que não fiquem as trincas abertas. Então, para isso nós utilizamos selante acrílico. Só verifique sempre, antes de comprar o selante, se ele aceita a pintura por cima. Para facilitar a aplicação, corte o bico em formato angular, para que na hora de passar ele já fique o acabamento quase pronto. Também você terá que utilizar um aplicador para isso, então é só colocá-lo e apertá-lo até começar a fazer a pressão para empurrar a massa de calafetagem.
Agora nós vamos demonstrar como fazer uma reparação em drywall. Esse método ele pode também ser utilizado em alvenaria, onde para isso você vai precisar utilizar massa corrida para ambientes internos, se for ambiente externo, massa acrílica, desempenadeira, espátula, estilete, uma fita para drywall ou tela e um pedaço de placa de drywall. Se você for trabalhar num formato que não esteja regular, você deve pegar e fazer um formato quadrado para facilitar o encaixe da placa no buraco. Para isso, você deve cortar um pedaço da placa um pouco maior do que o tamanho do buraco, para que a placa fique dentro do buraco e sobre uma parte do papelão do drywall para que faça essa fixação. Aí ela fica mais firme na parede. Então aqui nós temos um quadrado de mais ou menos 10 por 10 centímetros. Então nós vamos cortar a placa do drywall mais ou menos com uns 3 ou 4 centímetros a mais do que o tamanho do buraco. Agora, depois que você fez o recorte do drywall, você pega a massa corrida e passa em volta do buraco. Também passe um pouco na parte interna do buraco. Agora pega a placa, encaixa, pega a espátula e pressione para ajudar. Só aguarde um pouco a secagem para aí fazer o acabamento com massa corrida por cima. Depois de seco a primeira demão, agora nós passaremos uma segunda demão, aumentando a área de abrangência. Para quê? Para que qualquer ondulação que fique na parede, elas tentem se disfarçar.
Todas as irregularidades ou ondulações das superfícies devem ser reparadas também com massa corrida. O que nós vamos sempre se deparar também são trincas, tanto em drywall como alvenaria, principalmente em alvenaria. Então, desse modo, nós conseguimos repará-lo com a fita ou a tela de drywall. A primeira coisa que você deve fazer é abrir a trinca. Aí utiliza-se uma ferramenta que é justamente para abrir essas trincas. Então agora, com a ajuda de uma espátula, nós colocaremos a tela de poliéster. Ela tem uma cola, então automaticamente ela gruda na parede. E você termina, coloca a espátula e rasga a tela. Se por acaso você usar fita de drywall e não tela, você deve passar massa corrida por baixo, aplicar a fita e retirar com a ajuda de uma espátula o excesso por baixo da fita. Agora, depois de aplicada a tela, passa-se ou massa corrida ou massa acrílica para o lado externo por cima dela. Também devemos passar uma demão e após a secagem passar a segunda demão numa área maior. Tá aparecendo a fita? Após aplicar massa na parede, aguarde a secagem total para iniciar o lixamento. Sempre utilize pads ou lixadeira elétrica para fazer o lixamento. Nunca utilize a mão, para deixar a superfície o mais nivelada possível. Também sempre use uma máscara respiratória. Para fazermos o isolamento de janela, nós utilizamos o Handmasker, que é um aparelho em que ele já coloca a fita e o plástico para o isolamento. Também você pode trocar o refil, que é de plástico, por um de papelão, e com isso isolar rodapés, em cima de portas. Atualmente, esse aparelho já é distribuído no Brasil pela Trimaco.
Também você sempre tem que retirar os espelhos de tomada que se encontram na superfície que você vai pintar. Por quê? Justamente para não fazer o recorte com o pincel em volta deles. Isso deixa mais marcado. Então você retira os espelhos para fazer o acabamento com o rolo em volta. Não tem problema se a tinta pegar na parte interna da tomada. Após a retirada dos espelhos, guarde-os todos juntos para protegê-los em uma sacola ou uma caixa. Para fazermos os recortes das paredes, nós vamos utilizar um pote. Aí nós temos os pincéis de nylon. Então, eles são melhores para fazer o acabamento porque são angulados. E tem os maiores para pintar nos muros ou partes externas. Aí temos os pincéis de cerdas brancas, que são utilizados as tintas látex, e os pincéis de cerdas pretas, que são utilizados os esmaltes. Detalhe, o pincel de nylon ele pode ser tanto utilizado como latex como com esmalte. E também temos os recortadores, que depois veremos como eles funcionam. A vantagem de se usar esses potes da Uster é que eles têm um refil que pode ser descartado após o uso, e também tem um ímã na parte interna em que o pincel fica grudado, não deixando assim o pincel solto na tinta. Para a pintura com rolo, nós temos diversos tipos. Nós temos os rolos que são para pintar epóxi e esmaltes. Temos o rolo para latex, que é de pelagem mais fina, então é o ideal para paredes mais lisas e para acabamentos acetinados ou semibrilho. Temos o rolo de pelagem média, que serve para também pintar paredes lisas, só que ele deixa o acabamento um pouco texturado. E temos os rolos mais grossos, que são indicados para pintar texturas, partes externas de casas. A vantagem dos rolos mais grossos é que eles seguram mais tinta. Também temos diversos tamanhos de rolos. Então aqui é o de 9 polegadas e aqui é o de 14 polegadas. Para isso também tem os garfos do mesmo tamanho dos rolos. Temos as caçambas, que possuem tampas, e temos a bandeja. Também utilizamos diversos tamanhos de extensores. Então, se nós estamos numa área interna, nós utilizamos um extensor menor, que tem 1,20 m, para podermos alcançar tranquilamente o teto. Temos um extensor maior, que já é utilizado para a área externa, que é de 2,40 m. Também temos o extensor grande, que é para alcançar áreas de difícil acesso, que vai até 3,60 m. Na parte de baixo do extensor, ele tem um adaptador para transformar em rosca. Para abrir o extensor, é só apertar a parte de baixo e aumentar. Para conectar o rolo, ou coloca-se na parte da rosca, ou os garfos Sherlock, eles podem ser colocados diretamente no extensor. Antes de começar a pintura, e depois que preparamos toda a parede, devemos limpá-la para que não fique nada de poeira na superfície.
Inicie sempre a pintura da parede com o recorte e depois faça a aplicação com o rolo, para eliminar quase totalmente a marca do pincel. Molhe o pincel somente na parte de baixo e dê leves batidas para escorrer o excesso de tinta. Nunca tire totalmente a tinta. Comece sempre antes da linha do recorte e depois faça a linha, retirando o excesso. Para utilizar o recortador, levante a rodinha que encontra-se na parte superior, molhe somente as cerdas, cuidado só para não afundar ele na tinta. Molhe levemente somente as cerdas e faça o escorrimento das cerdas. Passando 3 vezes na borda da bandeja. Feche a rodinha novamente. Coloque a uns 2 a 3 centímetros antes do rodapé ou da outra parede e arraste-o encostando no rodapé. Sempre, depois de cada passada na superfície, você tem que pegar um pano e limpar as rodinhas antes de molhar novamente ele na tinta. A vantagem do recortador é que você não precisa utilizar fita, ele faz o recorte perfeito na superfície. Depois de fazer todo o recorte da parede e com a tinta ainda úmida, nós vamos passar tinta com um rolo. Molhe na bandeja o rolo e faça o escorrimento da tinta. Comece pela parte de baixo da parede e role até o teto. Começa a passar o rolo de baixo para cima e estica-se ele até o teto, voltando até o rodapé. Para quê? Para não ficar nenhuma marca no meio da parede. Tente chegar o mais próximo possível da parede, estique o máximo a tinta na parede. Para quê? Para que uma parte não fique com muita tinta e outra parte fique com pouca tinta. Então passe o rolo, a hora que começar a faltar tinta, volte e retire o excesso da outra parte. Todos os dias, faça sempre a limpeza das ferramentas e materiais utilizados. Assim você garante uma maior durabilidade. Também, no final de todo dia, guarde as ferramentas e materiais utilizados no local que o cliente especificou. No final da obra ou na finalização do ambiente, faça a limpeza geral do espaço. Retire todos os isolamentos feitos, as fitas, o tecido, qualquer resíduo que sobrou, deixando o espaço o mais limpo possível. Lembre-se que esse é um dos diferenciais da nossa empresa e uma das etapas mais importantes na execução de uma obra.